não de exterioridades, mas de coisas interiores e valores muito mais profundos do que os exteriores. Porém, muita gente pensa que se ficar rico se desvia. Se fosse assim, o diabo dava dinheiro para todo mundo, as pessoas irem para o mundo. O fato é que esse homem era rico e era discípulo de Jesus. Guarda isso na mente. Diga, era rico e discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Diga comigo, pediu o corpo de Jesus? Pediu o corpo de Jesus. E o governador? Liberou. Vamos falar de novo? Pediu o corpo de Jesus e o governador liberou. Terceira e última vez. Pediu o corpo de Jesus e o governador liberou. Você vai saber por que eu estou pedindo essas repetições daqui a pouco. E diz assim, José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Você está num dos lugares mais importantes que se pode estar em Israel. Primeiramente, porque aqui é um lugar de ressurreição. Aleluia. Um lugar que exala a vida. Amém. É o único lugar que você vai a Israel por causa de Jesus e fica feliz dele não estar lá. Porque ali na porta está escrito, ele não está aqui, porque está aí. Ele não está no sepulcro, porque hoje ele vive em você. O sepulcro está vazio de corpo, mas você está cheio de ressurreição. Esse é o objetivo desse lugar, é um lugar que exala a vida. Porque foi aqui que, momentos depois, uma mulher com os olhos embaçados de lágrimas, chorando, angustiada, pensando, o meu problema é maior do que eu imaginava, porque além de morto, agora é um morto desaparecido, roubaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde colocaram, e ela vê os pés de alguém dizendo Maria, e ela diz, Senhor, pensando que era o jardineiro, se for o Senhor que pegou o corpo do meu Senhor, fala onde o Senhor colocou, onde ele estiver deitado, que é lá que eu vou encontrá-lo, eu vou achá-lo. E aí ele diz, Maria. Os olhos espirituais são abertos, ela diz, Rabino, Raboni, mestre, e se lança ele diz, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai dizer para os meus irmãos em todo lugar, que eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E aí ele reúne os discípulos depois, durante um espaço de dias, ministrando ainda sobre eles aqui na terra. Você conhece bem a história. Agora, por que eu li essa passagem especificamente da Bíblia? Eu li porque eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você tem uma promessa de Deus? Amém. Eu vou perguntar de novo. Você tem uma promessa de Deus? Amém. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, algumas coisas eu vou lhe dizer que são específicas para você, mas só se você tem. Primeiro, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, você é imortal. Amém. Eu vou repetir. Se você tem uma promessa de Deus na tua vida, você é imortal. Amém. Vírgula. Até que Deus cumpra os propósitos e os sonhos que Ele tem a teu respeito. Amém. Você não pode morrer se você tem uma promessa viva. Amém. Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se você tem uma promessa de Deus, não importa o que aconteça, pode passar um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século, mas a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Alguém pode dizer amém? Amém. Se você tem uma promessa, se não tem, aí não serve para você essa palavra. Segunda coisa, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, é só um conselho. Em tempos de turbulência, ela é o teu cinto de segurança. É o teu cinturão de seguridade. Em tempos que a vida sacode, quando a vida balança, quando as coisas não saem como planejado, quando o nosso filme não rola igual script,
Quando aquilo que a gente quis, planejou, organizou, pensou, sai tudo às avessas. Quando você sonhou que o seu molho estava em pé, o dos irmãos estava se curvando, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para você, e agora esse sonho todo se desmoronou como um castelo de areia, e você está no fundo de um calabouço por uma acusação injusta em que você não era culpado. Se você tiver uma palavra de Deus, se você tiver uma promessa de Deus, agarre-se a ela. A turbulência vai passar, e quando a turbulência passar, você vai dizer: eu fiquei seguro porque estava agarrado na promessa que Deus fez na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque em janeiro desse ano, 7 cidades da minha região foram sacudidas. Estudiosos estão tentando dar uma nomenclatura para o que aconteceu, estão chamando de explosões atmosféricas. Simplesmente o céu desabou sobre a região serrana do Rio de Janeiro. Das cidades que sofreram, as 2 que mais foram atingidas estão representadas aqui hoje, Nova Friburgo e Teresópolis. Foram sacudidas, bairros desapareceram debaixo de pedra e de lama. Pedras gigantescas de toneladas foram encontradas em outros bairros. Um corpo de um rapazinho viajou por 4 quilômetros no meio de lama e pedra. Não é água, que água você nada. Lama e pedra, e foi encontrado 4 quilômetros depois com vida. Pedras gigantescas que eu ficava assim debaixo dela. Nós temos um canal de televisão local, a Rede Sim. Eu faço um programa na Bandeirantes que pega no interior do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã nos sábados. E quando eu fui lá para gravar e para socorrer o nosso povo também, pedras de toneladas, pedras gigantescas que rolaram no meio da noite. Você imagina, você está na sua cama com seus filhos e no meio da noite aquela chuva se transforma em tragédia e as casas vão sendo levadas. Não é casa que está em costa, não. É casa de gente rica, é casa de 2 andares. São bairros chiques, como o bairro da Pórcela em Teresópolis, que os veraneios do Rio têm casa lá para ir passar, para curtir o clima europeu que tem naquela região da serra. Que o bairro desapareceu debaixo de lama e de pedra, bairros que tinham 4.000 pessoas. Eu andava pelas ruas vendo os helicópteros sobrevoando nossas cabeças, os carros das grandes emissoras de televisão passando para lá e para cá, os repórteres que você vê na mídia, os grandes repórteres andando ali na tua frente o tempo todo. E para complicar mais as coisas ainda, a gente andava pelas ruas vendo as famílias chorando, pessoas se abraçando e chorando pelo meio da rua, enquanto a chuva não cessava. Parecia que você estava dentro de um filme de terror e não conseguia sair do cinema. Parecia que você estava dentro de um sonho de terror, um pesadelo, e não conseguia acordar. Pedras gigantescas, que a gente fala: segura-se nessa rocha. A rocha foi embora, a casa foi embora, o chão saiu, casas viajaram de um bairro para o outro. Aonde se agarrar quando a vida fica instável? Quando parece que tudo está indo e você não tem onde se segurar? Aonde se agarrar quando o doutor sai do consultório e diz: eu tenho péssimas notícias, seu filho está em coma e não sei se ele acorda? Como que você responde e corresponde à dor de uma notícia de que o médico olhou para você e disse: olha, você deve curtir os próximos 3 meses de vida, que é isso que você tem? Quando parece que o chão saiu debaixo do seu pé, o que você faz? Eu vou lhe dizer: se você tem uma promessa de Deus, segure-se nela, porque ela vai se cumprir na tua vida. Amém. Quando eu fechar, daqui a mais 2 minutos, você vai entender por que eu estou falando da promessa e lendo o texto da ressurreição. Terceiro e último: se você tem uma promessa de Deus, vamos recapitular para ver se nós guardamos. Qual o primeiro? Se eu tenho uma promessa de Deus,